Outra dúvida, Lucas, é perigoso? Eu acho que não, né? Tipo, ficar dentro do carro enquanto ele tá carregando é ruim, tem alguma contraindicação? Se você tiver num carro 100% elétrico, rodando, e for carregar ele em corrente contínua, você vai perceber muito mais, tem muito mais evidência do que eu vou falar. Complementando que o carro é quem controla essa recarga. Você chega numa estação, geralmente o carro foi rodando, e se você está numa estrada, pior ainda, porque você vai chegar com a bateria quente, em plena situação de descarga. Isso aquece a bateria. Aí você encontra lá, opa, um carregador aqui de 40. Meu carro suporta 40 kW em corrente contínua. Vou conectar. Ué, só tá dando 29, 28, 27. Que coisa estranha. Não. O carro está dizendo naquele momento, olha, a minha bateria está quente, eu não estou bem, eu não posso aceitar os 40. Então só vou aceitar agora uma recarga um pouco menor. E a partir do momento que eu for refrigerando essa bateria e todo o meu sistema elétrico, eu vou liberando um pouco mais de capacidade. E aí você vai observando e você vai vendo essa potência sendo aumentada durante toda a recarga. E no final da recarga, o carro também começa a dizer, não, estou finalizando essa recarga agora, não quero ir até o final com potência máxima. Eu vou dosar e vou fazer uma redução aqui exponencial de potência para poder preservar a minha bateria, preservar o meu sistema elétrico. Então, é tudo muito seguro. Eu já, quando eu fui para São Paulo em agosto do ano passado no Mini, estava muito frio. E durante a recarga na estrada, eu fiquei dentro do carro, em todas as recargas. E por algum momento eu pensei, será que é perigoso eu estar aqui dentro? As pessoas falam, tem gente que fala que é perigoso, e não é perigoso, porque a coisa é muito bem construída. Então, esse é um ponto muito legal. As pessoas ainda têm muito medo, né? E cada vez mais eu tô percebendo que está diminuindo, né? Às vezes tem aqueles vídeos que circulam, alguém no elevador com a bateria de bicicleta, que é uma coisa completamente diferente. A tecnologia de bateria que hoje tem no mundo, principalmente liderado pela BYD, né? Com essas baterias que eles chamam de Blade, essa tecnologia que a BYD desenvolveu, essa bateria ela não passa de 60 graus, ou seja, ela não entra em combustão, mesmo que perfurada, mesmo que danificada, ela não entra em combustão espontânea. Eu não estou falando que é impossível um carro elétrico pegar fogo, não é impossível. Mas durante o processo de recarga, não. Por quê? Existe uma norma para a instalação dos carregadores de carros elétricos, né? E essa norma tem que ser respeitada. Ela envolve uma sequência de proteções do sistema, proteção do equipamento e proteção para quem está manuseando, para o usuário. Se essas normas são respeitadas, não tem como ter fuga de corrente, ter surto de corrente, ter sobrecarga durante o processo de recarga de um carro elétrico. Um outro ponto muito importante é que quem controla a recarga não é o carregador. Quem controla a recarga é o carro. Olha que coisa curiosa. Existem alguns parâmetros na eletricidade que eles estão presentes no carro elétrico, na recarga do carro elétrico. Potência, amperagem, voltagem, né? Isso tudo tá presente na recarga do carro elétrico. Recentemente, eu tenho clientes que nos contratam e a gente vai para instalar o wallbox nas casas. A gente tem uma equipe lá que faz isso. A Porsche, a gente já fez alguns carros da Porsche, a gente está fazendo agora alguns carros da Mini Cooper, da BMW, né? E olha que coisa curiosa, a gente instalou um carregador na casa de um cliente. Um cliente comprou um Mini Cooper e veio o carregador de parede incluído lá na mala do carro como um brinde. E o cara ligou, Lucas, você tem equipe de instalação para fazer na minha casa? Eu falei, claro que temos. E a gente foi lá fazer a instalação. E instalamos o carregador numa amperagem e numa voltagem que ele faria uma entrega teórica de 11 kW. As recargas em corrente alternada, que são as lentas, né? É muito comum encontrar de 7, eventualmente você encontra uma de 22. Isso depende do equipamento, mas depende do tipo de entrada de energia que você vai colocar. Colocamos com 11. Fomos testar no nosso carro de trabalho, um BYD Mini. Ele ele não dava nem 5, Luciana, nem 5 de potência. E a gente conectava no Mini Cooper, dava os 11. Por quê? Os carros da BYD, 100% dos carros da BYD, eles leem antes de tudo, a amperagem. E eles são carros feitos para recargas em 32 amperes. A recarga de 32 amperes é uma recarga de 7 ou de 22 kW. O Mini Cooper, ele aceita 11 kW com 16 amperes. E aí ele conseguia ler a potência de entrada de 11 kW e carregar em 11 kW. Quando a gente colocava no nosso, que só tinha 16 amperes, ele dizia, olha, se eu sou um carro que eu preciso de 32
para carregar de 32 amperes. E eu só estou lendo aqui na entrada 16, eu só vou aceitar a metade dessa potência. E aí ele baixava para máximo de 5,5, que é a metade de 11 de potência em recarga. Então, o processo de recarga de um carro elétrico, ele é muito seguro. É muito seguro porque tem muita tecnologia, tem muita troca de comunicação.